vamos falar um pouquinho do repertório de vocês, porque o repertório de vocês é muito mesclado, tem muita coisa, né? Vocês vão de samba a rock, passando pelo sertanejo. Como é que... Uma banda baile, a gente, assim, se a gente for falar de banda baile, né? O que a gente conhece aqui no Brasil é aquela banda que toca todos os sucessos dos anos 60, 70, 80, 90 e chega na atualidade, né? Uhum. E o repertório de vocês, que eu conheço, ele é um pouco mais atual, só que o que chama a atenção nele é a roupagem que vocês dão nas músicas. Como é que vocês montaram esse repertório? Como é que foi a escolha das músicas? Então, vou ter que voltar um pouquinho. Eu trabalho, né, com produção musical de show, essas coisas. E tive banda independente, tocando música autoral durante muito tempo. Só que, sabe como que é, né? Música autoral no Brasil é bem complicado. E qualquer coisa no Brasil é complicado, mas tudo bem. Eu tinha uma ideia de fazer uma banda de baile, só que com arranjos todos originais e tocando coisas que eu achava interessante, entendeu? Essa primeira ideia foi, sei lá, tem uns 6, 7 anos, e eu parei de tocar guitarra, essas coisas à noite, essas barzinho, show normal assim, porque eu não tava me fazendo bem ficar tocando músicas que eu não tinha interesse em tocar, entendeu? Eu ficava muito desconfortável em tirar certas músicas e só porque a galera tava a fim de ouvir, e às vezes nem tava a fim de ouvir, era só música que tava tocando em rádio. Música de bar é foda, né? Você toca pra os outros tomar cerveja, comer, frango a passarinho. Com a música de fundo, Cada né? momento, cada coisa tem um momento. Então, tipo, faz sentido. O cara tá ali tocando, você tá jantando, beleza. Acho que a questão, pra mim, nem era tanto essa, sabe? A questão era tocar coisas que eu não tava a fim de tocar. E você não fica rico tocando isso. E, tipo, eu falei, pô, não vou ficar me matando numa parada que tá me fazendo mal. E larguei de mão, assim, total. Fiquei anos sem tocar guitarra pra banda, né? Pra bar. E só gravando e produzindo músicas em estúdio e trabalhando de produção na noite. Em casa noturna, essas coisas. Festa e tal. Só que durante esse período, por estar tanto à noite, eu fui anotando num bloquinho de notas e numa playlist no Spotify coisas que eu achava interessante de querer tocar ou não. E eu comecei a ver umas paradas muito diferentes, tipo de Jorge Aragão até, sei lá, Marília Mendonça. Só que só coisas que eu falei, pô, cara, essa música aqui, sei lá, eu não gosto de ouvir ela, mas eu acho ela interessante, sabe? Tipo, o refrão me pega, tem uma métrica legal e tal, tem uma melodia bonita, mas dessa forma, ela não bate em mim. Então, se eu fizer uma versão, talvez, de alguma música dessa, talvez, sei lá, tocar seja interessante, entendeu? E esse projeto ficou morto anos e anos e anos e anos. Passou pandemia, passou porra toda. E eu já conheci o David e tava fazendo um show autoral com ele. Eu fui convidado pra fazer um show em Niterói que era de um... Como era o nome daquilo? Uma coisa solar? Era um concurso de energia solar, alguma coisa assim, de vela a energia solar, alguma coisa assim relacionada ao meio ambiente. Não era concurso, não. Era uma palestra sobre... Era um concurso, era tipo uma competição de vela movida a energia solar. Era tipo isso. Em Niterói tem muito isso de vela, né? Essas então coisas de esportes náuticos. E aí tinha uma programação musical e eu fui convidado pela prefeitura, que tava meio ali junto com a Fundação de Arte de Niterói, pra fazer um show lá. E eu não tinha show, né? Eu só tava ainda em processo de produção das minhas músicas com o Nando. A gente tava gravando algumas coisas já. Tava gravando. E eu tinha um repertório de outro show que eu tinha feito durante a pandemia, que foi ainda na ideia de vacina e arte, né? Então era um show que acontecia enquanto as pessoas estavam na fila pra vacinação. E eu tinha esse repertório que eu tinha feito sozinho, que eu tinha encarado fazer um show voz e violão, que eu sou péssimo tocando violão. E eu aceitei fazer sozinho porque tinha que ser só. E eu troquei muito com o Nando sobre esse repertório nesse primeiro show Vacina e Arte. E quando veio esse show do Desafio Solar, eu podia ter alguém para tocar comigo. E aí, obviamente, não tinha outra pessoa a não ser Nando que ia tocar comigo nesse momento. E aí a gente foi construindo esse repertório. Aí foi quando chegou um pouco do samba. Porque ele já tinha dado mais ideias. Ele já tinha me mostrado essa playlist, né? Antes da banda ser um baile bom, eu só tinha falado. O nome da playlist dele era um baile bom. Aí ele, qual será o nome da banda? Aí eu fiz, o nome da banda vai ser um baile bom. O nome da playlist. O nome já é uma playlist, né? Não, eu não ia deixar um baile bom, porque eu achei que ia ser... Sei lá, sabe quando a ideia tá fomentando há muitos anos, e literalmente são muitos anos, acho que tem 10 anos que eu tenho começado a montar essa playlist, né? E eu sabia que em algum momento eu ia tirar esse projeto da gaveta, mas faltava parte, sabe? Sim. Então assim, porque na minha cabeça... Faltava eu. Tipo isso. Faltava eu.
Faltava Porque eu. eu tinha muito... sabe quando você fica com uma ideia muito grande do que você quer? Então, pra mim, a banda tinha que ser muito grande. Só que a gente trabalhando com música há muito tempo, a gente sabe que essas coisas são meio Inviável. inviáveis. Até porque pra pagar, a gente não é mais criança, né? Tipo, e não é uma banda de música autoral que você pode fazer a pessoa tocar de graça. Entendeu? Então, tipo, a gente... Não, e outra coisa, né? Sacou? Assim, aquilo que você falou, a gente já é adulto, todo mundo tem conta pra pagar, ninguém quer Exatamente. ficar tocando de graça. A gente adora tocar. É muito Isso. bom Pô. tocar. Beleza, mas também é bom pagar as contas também. Receber por isso é melhor ainda. É Melhor, melhor ainda. exatamente. É ótimo. E é essa parada, entendeu? Quando a gente fez esse show junto, e não tava certo, não tinha nada com banda, eu tava com vontade de voltar a tocar. Tanto que eu aceitei. Ele já tinha me chamado pra fazer show antes e eu não tinha aceitado. Porque eu não tava tocando mais na noite, né? Era uma proposta que não batia. É, Ele tinha o projeto da banda e eu falei assim, eu não quero cantar em barzinho. Eu quero exatamente. focar no meu trabalho autoral. Eu já passei muito tempo fazendo coisas que não me interessam. Eu tô há 12 anos estudando direito, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso cantar minhas músicas. Era muito isso assim. E ele tinha o projeto da banda dele. Mas tava guardado, né? Então foi esse show que fizemos juntos foi a oportunidade de casar os interesses. E ver se ia dar certo. Então, Isso. mas Eu- só que eu a ganhei gente... um músico e ele precisava de um cantor. Então a gente trocou esses interesses e aí, a partir desse show, foi que ele apareceu na cabeça dele, iluminou isso de... Peça que faltava, É porque, encaixou. assim, pessoas De que ver que cantam, rola. a gente conhece, sabe? Que cantam super bem e tal. Só que tem que bater... Conhecemos pessoas que cantam super bem, como se você cantasse mal, ele quis dizer. Não, Você não. percebeu. Também, Eu entendi. eu falei... Eu Não sei se fiquei vocês aqui, ó. perceberam, mas já tá tendo briga na banda aqui agora. Eu falei Eu também. fiquei aqui, ó. A gente Caraca, também conhece pessoas que cantam super bem. Só que a questão não é essa. A questão era tinha que bater vibe também, sabe? Porque é um trabalho que não vai ser uma coisa que a gente vai botar na rua e vai sair rodando. Porque a ideia justamente era tocar arranjos diferentes de músicas conhecidas. Então, tudo que é... Tô falando nada que aqui é novo, não, sabe? Mas, tipo, tudo que é um pouco diferente, pra aceitação se torna um pouco mais difícil, entendeu? Então, a gente, tipo, como eu trabalho com música há muito tempo, eu sabia que ia demorar um pouco pra gente ajustar isso. Sacou? Então, não é porque eu não queria chamar ele, é que eu não tava pensando nisso agora. Quando eu fiz esse show com ele, e tava sendo voz e guitarra na época, E meu violãozinho e capenga. violãozinho capenga, Meu violãozinho capenga. foi super animado o show, entendeu? E, tipo, a gente tava sendo pandemia, né? Foi super animada a parada e a galera tava dançando e só fazendo, tipo, guitarra e voz. Aí eu falei, porra, cara, tem uma parada legal aqui. Alguma coisa tem aqui, né? E a gente botou no repertório, David veio com umas ideias, tipo, sei lá. Vamos tocar aqui, só de Dilcinho. sacanagem. Só um pedacinho. Toca aí. Dilcinho não, Ao vivo, hein, gente? Que música é essa? Ah, sei. Preparou? Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV e eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se tiver precisando de um amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Então, aí quando veio essas ideias, isso já tava na playlist. Só que era uma parada que vinha junto com, sei lá, Nando trazia um repertório mais muito da doido, noite. entendeu? Era isso, depois entrava um Aí pop rock. entrava Isso. sei lá, Entrava chão de giz. Entendi. é uma parada muito É. doida. Só que tudo com uma versão um pouco diferente. Tirando os sambas e o pagode, assim, não soar como roda de samba, era uma proposta, mas soar algo que... Soar samba, né? algo que dê pra Soar. dançar, entendeu? Nem que vire um sambalança, alguma coisa assim. Então, quando ele veio com essa proposta, eu falei, porra, bacana, sacou? Tipo, eu não tô precisando chamar ele pra mostrar. Aí, quando ocorreu o show, eu falei, pô, beleza.
estamos precisando de dinheiro também. Vamos... David, eu tenho um projeto aqui. Aí eu mostrei essa playlist pra ele, ele achou bacana. E eu trazendo essa ideia de banda autoral, essas coisas, já fui meio que me resguardando de algumas coisas, entendeu? E a gente Já passou montei a vários playlist. encontros também, assim, ouvindo música. Ouvindo música, escolhendo playlist. Porque os gostos da gente são muito distantes, né? Assim, as Também. minhas referências, as minhas influências, elas vêm de outro lugar, né? Eu cresci no Nordeste, então eu tenho uma pegada do forró muito mais forte, do Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Fagner, da galera do forró mesmo, que é bem diferente, né? Uma pegada bem diferente daqui do Rio, que tá muito mais em samba, muito mais pagode. Do funk, Funk Isso. Pesadão. Aqui já teve tudo, né? E aí a gente foi tentando mesclar esses gostos e encontrar pontos em comuns. Porque eu dizia assim, eu não vou cantar qualquer música, tem que ser música que eu gosto de cantar, tem que ser música que eu me sinta à vontade. E essa era a ideia mesmo. E a gente criou assim uma lista, sei lá, de quase 100 músicas. Que Nada, a gente tem ouvindo, 300 músicas. A gente ia ouvindo... 300 Tem 300 Meu músicas Deus. na playlist e no começo eram 2 vocalistas, né? Sim. Então já tava tudo dividido entre BPM, o tom, quem ia cantar e o estilo de cada faixa, porque pra na hora de eu montar os arranjos, eu não me perder muito se eu quero sair daquilo ou não. Entendi. Entendeu? Então, a partir dali, a gente começou a, acionar algumas pessoas pra fazer e nesse momento que eu acho que eu senti que começou. Só que aí a gente foi fazer o primeiro ensaio. E foi uma bosta. E foi muito ruim. E a galera... Primeiro ensaio normal. Não é normal. Aí a gente decidiu fazer mais 2, assim, pra ver pra onde que ia. E ele ficou um pouco com medo, porque não tinha sido bom. E assim, eu também não tinha experiência com banda, então pra mim era Exatamente. tudo muito novo. E... Até pra se ouvir é difícil, né, com banda. E foi a minha primeira experiência com banda, cantando, segurando uma banda na frente de um palco, né? Assim, foi a minha primeira experiência foi com a banda Malibom. E quando a gente ia pros ensaios, cada ensaio ia pra um caminho muito diferente, assim. Porque eu dei liberdade pra todo mundo. Cada ensaio era Aqui não é democracia, irmão. cada ensaio era uma loucura. Mas é verdade. Era uma loucura. E eu me sentia, assim, muito inseguro. Muito, porque, na verdade, eu acho que todo mundo tava inseguro naquele momento. Só que cada um ia pra um lugar mais diferente ainda. A gente tava apostando, né, cara? Porque é aquilo que falou, todo mundo é adulto, né? Então você tirar uma hora pra você ficar tirando música em casa, montar arranjo, ir pro ensaio, aí tu paga. Cara, tudo que você faz quando você tá adulto, você gasta uma grana que às vezes você não tem pra fazer algo dar certo. Tá em algum lugar. Uhum. Então, assim, pode parecer bobeira, mas eu tava sem tocar guitarra. Nesse ano eu entrei numa banda e eu comecei a comprar algumas coisinhas, tipo pedal de novo, cabo, essas coisas. Aí eu vi quanto era caro ficar gastando coisa pra ir pra rua, sacou? Sim. Então, a primeira coisa que eu limei foi amplificador. É muito caro, né? Porque qualquer Caro. coisa que você precisa comprar é R$300. É. Se você quer tocar guitarra, uma guitarra boa, você não vai gastar menos do que R$1.500. Sim. Sabe? E é isso, tipo, a primeira coisa que eu fui limando foi amplificador. Então, eu fui gastando uma grana com aquela banda, mas já tava me preparando pra fazer isso aqui, entendeu? Então não foi nada assim, vamos começar, vambora. Foi tudo meio que pensadão mesmo, sabe? E quando é que começou a dar certo? Porque vocês falaram que Cara, os primeiros ensaios, cada um ia pra um lado. Quando a gente Quando marcou... é que foi o ensaio que deu certo? Então, foi assim, quando começou esses 3 primeiros ensaios assim, eu decidi parar e fui pro estúdio, né? Aí eu falei, galera, eu vou parar os ensaios, vou montar as músicas em casa, com todos os pontos que eu acho que a gente deve manter, e o resto a gente trabalha em cima da liberdade e identidade de cada pessoa. Então, qualquer pessoa que passa pela banda tem uma assinatura no seu instrumento, na voz, qualquer coisa assim. Então, eu fui pra casa, montei 30 arranjos, sei lá. Aí dos 30 caiu pra 15, dos 15 caiu pra 10. Algumas músicas a gente manteve com a harmonia, com as coisas mais parecidas, sabe? E depois a gente foi ajustando de novo. E quando eu terminei essa parte, a gente arranjou um show, porque, a gente já trabalha com música um tempão, então meio que tinha algumas pessoas que conheciam a gente, A gente gravou, sei lá, 2 músicas no ensaio, mostrou pra galera, fechou esse show, e a partir do momento que fechou esse show, eu voltei a marcar os ensaios pra fazer esse show. Aí, esse show a gente combinou de gravar,
pra ter um material pra botar pra vender. Eu fiz uma logo meio idiota lá, da minha cabeça, mas pra ter alguma coisa. Depois o David ajustou a logo. Mas só pra começar, sabe? Então, tipo assim, como eu tava arrastando a parada comigo e o David tava vindo junto, que assim, que era, pra mim era o principal, era ter um arranjo definido e a voz legal com o cara que vai entregar ao vivo. De novo. Sacou? Tem- Mas aí ele te escolheu, né? Aí agora tá ok. É isso. Aí, como ele já tinha aceitado, aí foi mais fácil pra começar a fazer. Até porque, assim, beleza, tem um tom. Só que na hora de fazer um arranjo, eu posso fazer um arranjo comigo cantando e tem a voz do David, que são coisas completamente Com diferentes. certeza. Então, eu como produtor musical, eu penso na voz do cara na hora de fazer. Mesmo que eu faça todo o esqueleto, na hora de fazer o arranjo, tipo, escolher os O arranjo elementos, É pensado pra voz dele. é pensado pra voz dele, entendeu? Então, assim, sei lá, uma parada que eu quero que soe aqui, mas na hora que ele tá cantando eu acho que vai ficar um choque muito grande e tal. Aí eu compenso com outro instrumento, ou mudo de região, e assim vai. Então não foi, tipo, vamos fazer, vambora. Isso. Então foi E tudo durante bem esse processo caminhadinho. também da construção dos arranjos em estúdio, eu também chegava lá. Ele ia lá Eu direto. gravei assim 1000 guias. Cada vez que o Pra arranjo acertar. passava por alguma transformação, eu ia lá e gravava novamente a voz pra ver como é que ia ficar, pra gente poder ter esse material pra estudar em casa, né?